pessoal do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, Teacher Ceisa, tá? Ceisa, eu errei meu nome. Pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Com a correção da atividade de interpretação de texto que eu deixei para vocês desenvolverem no decorrer da semana. Eu acredito que todo mundo já estejam com ela impresso ou no caderninho, né? E também espero e também acredito que todos fizeram a resolução das questões, não é mesmo? Então, nessa aula de hoje a gente vai fazer a interpretação das nossas questões, a resolução, tá bom? Então, let's go! Na aula passada, pessoal, a gente viu algumas técnicas de leitura e interpretação de textos em inglês, tá certo? Hoje, de forma rápida, eu vou pincelar mais uma vez essas técnicas, tá? Primeira técnica que eu trouxe para vocês foram as palavras cognatas. Tá certo? O que são as palavras cognatas? Vocês lembram? As palavras cognatas, pessoal, são aquelas palavrinhas que são parecidas com o português. Tanto a pronúncia como a forma escrita. Ela lembra muito o nosso português. Por exemplo, telefone. Telefone é traduzido como telefone. Ao olhar para essa palavra, eu já sei a sua tradução. Outra, car. Car, que quer dizer carro, muito também parecida. Eu não vou ler todas, tá, pessoal? Só algumas. Material, certo? Também é muito parecida à escrita e também a forma dela é pronunciada no inglês. E aqui eu tenho vários cognatas: school, active, connect, certo? Feature, garage e assim uma variedade de palavras cognatas, tá certo? Essas palavras cognatas, pessoal, ajudam bastante nas interpretações textuais. Porque se eu já sei a tradução de uma palavra, ela é parecida com o português, isso vai me ajudar bastante a fazer com que eu ganhe tempo na resolução das minhas questões, não é mesmo? Agora, pessoal, o que faz com que o aluno erre algumas questões são exatamente os falsos cognatas, os que nós chamamos em inglês de falsos amigos. Exatamente falsos amigos porque eles nos enganam. Tem lá uma palavra e a gente acha que é aquela tradução e na verdade é outra que não tem nada a ver. Por exemplo, parents. Parents aqui, a gente olhando, a gente pensa que é parentes, né? Mas a tradução é pais. Exit, que não tem nada a ver com êxito, e sim saída. Novel, aqui não é novela, e sim romance. E assim, entre outros, pessoal, dica, procurem conhecer esses falsos amigos, tá bom? Porque quando vocês já conhecem essas palavrinhas, fica muito mais fácil você interpretar seu texto, porque você não vai cair em, como é que a gente fala, pegadinhas, não é mesmo? E nos Enems, nas provas dos Enems, eles costumam jogar muito esses falsos cognatos, que é para realmente testar o alunado, para ver se ele realmente estudou. Então, procurem listas de falsos cognatos. Aqui eu trouxe alguns, mas certamente há outros, tá? Procurem conhecer esses falsos amigos para não cair em nenhuma pegadinha, tá bom? Outra técnica aqui de interpretação são as palavras repetidas. Galerinha, muita atenção. Quando você pegar um texto que vê substantivos, verbos, adjetivos, mesmo com formas diferentes, prestem atenção. Ali elas são palavras-chave. Ela tem alguma coisa importante para a compreensão textual. Então, muita atenção nas palavras repetidas, tá bom? Outra técnica de leitura são as marcas tipográficas.
Essas marcas tipográficas, pessoal, são as informações não verbal, certo? Ou seja, o que é informação não verbal? São gráficos, tabelas, números, símbolos. Quando lá no texto tem uma palavrinha que ela está escrita com a letra meio que diferente, sublinhada, itálica, negrito, maiúsculo lá no meio das minúsculas, então, ó, prestem bastante atenção. Ali contém uma parte importante do texto, então foque nas marcas tipográficas. Isso vai ajudar você a descobrir muito o que é que aquele texto está falando, tá? Também, outra técnica é o prediction. O que é isso, professor? É uma técnica que você usa para prever, deduzir o conteúdo desse texto através do título, certo? Outros elementos tipográficos. Ou seja, você vai observar aí, usar o seu conhecimento prévio. Você vai pegar o texto, vai ler o título, certo? O título do texto, através daquele título, você já vai ter mais ou menos uma noção, usando o seu, background knowledge, o conhecimento prévio. É importante aqui, pessoal, você ter um pouco realmente de conhecimento, certo? De contextos, traduções, tá certo? E aí, quando você encontrar uma palavra que você ainda não conhece, você vai tentar adivinhar segundo ali o contexto das frases, o que vem antes e o que vem depois dela, tá? Essa é a técnica que nós chamamos no inglês de prediction. Também outra técnica é o skim. Esse skim, pessoal, é uma técnica de leitura que nós vamos lançar os olhos para o texto de forma rápida, certo? Para ali, através daquela leitura rápida, visual, você vai tentar capturar o assunto ali do texto. O que esse textozinho está tentando me transmitir? Qual a informação aqui contida nele? Então, essa técnica aqui é aquela técnica que você olha no texto e faz uma leitura apenas visual para tentar adivinhar o assunto geral desse texto. E quando você encontrar uma palavra desconhecida, o que é que a gente vai fazer? Procurar estudar mais, interpretar, aprofundar, no sentido de estudar mais sobre aquela palavra. Então, pessoal, é importante vocês pegarem vários textos e tentar traduzir, tá certo? Entender, né? Na verdade, aqui é entendimento. Outra técnica de leitura é o skim. O skim, pessoal, é aquela técnica de leitura que você, como leitor, estudante, busca ali ser objetivo, localizando diretamente as informações que você vai precisar. Interessante ali dentro do texto, né? E através desse esquema, nós como estudante, leitor, nós temos que ser objetivo e seletivo. Nós nem sempre vamos precisar ler o texto todo, tá certo? Ali a gente vai buscar ali no texto as informações que tem mais importante. É um dos primeiros passos para você interpretar um texto, né? É buscar logo o que tem mais importante, que você sabe ali, conhecimento prévio, o que é que tem ali que você já sabe no português, de conhecimentos, vocabulários, tá certo? Essa técnica de leitura, ela é também parecida com o skim, tá certo? Por exemplo, se você pega uma lista telefônica, certo? Você usa essa técnica bem aqui, do skim. Você vai procurar o nome lá na lista telefônica, digamos, de Maria. Então, para você chegar lá no nome Maria, você vai pegar a lista telefônica e vai procurar o quê? A letra M. Porque Maria está na letra M, começa com a letra M. Aí você já vai mais direto ainda, mais objetivo. Vai no MA, né? Que tem lá MA, ME, e aí você vai diretamente no MA na letra M, de Maria. É essa técnica que você usa aqui. Você vai diretamente ao que você está buscando identificar. No dicionário, você tem lá uma palavra, digamos, boy, menino, garoto. Aí você pega um dicionário, você não vai pegar um dicionário e ler, abrir o livro, o dicionário e ficar folheando o dia todinho. Não, você vai bem direto mesmo no assunto. Eu quero traduzir essa palavra boy, então eu vou logo na letra B, depois eu olho a segunda letra, que é o quê? O Ozinho, para facilitar você ganhar tempo com isso, tá certo? Então, pessoal, é por isso que há essas técnicas de leitura, para o aluno ganhar tempo na hora de traduzir um texto.
e assim interpretar. Então, falando sobre texto, na aula passada eu li com vocês, eu espero que vocês também tenham lido em casa, tá certo? Esse texto aqui, The Life and Times of Mr. William Shakespeare, que fala exatamente sobre esse rapaz aqui, William Shakespeare, tá certo? Ele é um texto um pouco grande, pessoal. Nele aqui, ó, eu já tô vendo números, tá certo? Deixa eu ver o que mais que é que a gente encontra aqui. Por enquanto eu só vi números, tá certo? E aí, pessoal, você vai ler ele todinho, ó, datas, sempre observem também a questão das datas, tá? E aí, depois que vocês leram esse texto, se você não tiver entendido, tem alguma palavra que você não conheça, pegue um bom dicionário e faça a tradução, tá? Ou, se vocês preferirem, um tradutor. Hoje em dia, ninguém quer mais perder tempo com dicionário, não é mesmo? Poucos alunos usam dicionário, né? Eles, devido à correria do dia a dia, à praticidade, os alunos vão direto no tradutor. Hoje, meus alunos de inglês, no celular, smartphone deles, já tem um tradutorzinho ali. Ninguém usa mais dicionário. Eu ainda prefiro usar um dicionário. Eu confio mais no dicionário, tá? E aí, pessoal, essa primeira questão diz assim: faça a predição do texto. Qual texto? Esse que a gente acabou de ler. Use o background download. O que é isso? Um conhecimento prévio, tá certo? Então, nessa questão de número 1, eu só peço para você ler o texto, tá bom? Quem não leu, é hora de ler, tá? Na segunda questão, diz assim: qual a ideia geral desse texto? Aqui você vai usar o que, galerinha? O scheme. Responderam essa segunda questão? Quem não respondeu, vamos responder agora, tá? A ideia geral desse texto, pessoal, o que é que esse texto está falando? Da biografia de quem? William Shakespeare, certo? Então, o texto fala exatamente sobre a biografia desse rapaz, William Shakespeare. E aí, na terceira questão, como usar o contexto semântico em uma interpretação do texto? Como foi que vocês responderam essa pergunta? Pena que eu não estou presencial para ouvir as respostas de vocês. Mas, ó, ao encontrar uma palavra desconhecida, tentar adivinhar ela segundo o contexto das frases que vem antes ou depois dela, tá? Certo? Sempre quando vocês encontrar um contexto semântico, procurem encontrar uma palavra e ao encontrar, procurar não, quando vocês encontrarem um contexto semântico, uma palavra que você ainda não conhece, tente adivinhar segundo o contexto ali, ó, das frases, tá bom? Por que isso? Porque às vezes tem palavras que tem várias traduções. Por exemplo, vou citar um muito conhecido, o verbo to play. Ele é traduzido como o quê? Tocar, brincar. E aí você vai saber qual das duas traduções através do contexto, certo? Do contexto em que essa palavra, aliás, esse verbo está inserido. Aí, através do contexto, é que você vai saber interpretar melhor o seu texto, tá certo? E aí, galerinha, a quarta questão pergunta quem são os pais desse rapaz aqui, do Shakespeare. Tá lá no textozinho, né? O John Shakespeare é o papai dele e a Mary Arden é a mãe. A quinta questão, ela quer saber quando e onde esse rapaz nasceu, William Shakespeare. Ele nasceu, pessoal, lá no finalzinho de abril de 1564. E onde foi que ele nasceu? Na Inglaterra, especificamente na cidade de Stratford-upon-Avon, tá certo? Essa cidade fica localizada na Inglaterra. Há certeza sobre a real data de nascimento desse rapaz? E aí, foi que vocês responderam? De acordo com o texto que a gente leu e interpretou, traduziu, eu acredito que todo mundo, a resolver esse texto, tem que interpretar, traduzir, né? Lá, pessoal, no texto não vem muito claro falando sobre essa data de nascimento dele. Lá diz que não há registro do seu nascimento, mas seu batismo foi registrado pela igreja. Portanto, seu aniversário
é assumido no dia 23 de abril, tá certo, pessoal? Essa data aqui que foi exposta na quinta questão é baseada na data de nascimento, ou melhor, no registro dele, do William Shakespeare, né? Que ele foi registrado na igreja. Então, a partir da data do batismo dele é que foi formulada uma possível data de nascimento desse rapaz. Na sétima questão, você vai procurar dentro do texto algumas cognatas, que são aquelas palavras parecidíssimas com o nosso português, escrita e também pronúncia. Eu trouxe algumas aqui para vocês, tá? Pode ser que no texto vocês tenham localizado outros cognatas, então, ok, tudo ok, perfect, tá? Assumed, promised, prosper, arms, actor, poet, rival, tortoise, throne, company, exercise, commerce, treasuries, histories, recreation, gala, performance, ignorant, inventory, considerable, sonnets. Esses aqui foram algumas cognatas que eu encontrei no texto, tá? Se tiver encontrado outro, também pode estar escrevendo aqui. E também, galerinha, a oitava questão vem perguntando o que você sabe sobre a juventude do William. Lá no texto também vinha falando, tá? Tudo que é conhecido sobre a juventude do William Shakespeare é que ele presumivelmente, ele frequentou qual escola, pessoal, de gramática? Stratford, e não seguiu para Oxford ou Cambridge, tá certo? É o que sabe sobre a juventude desse rapaz aqui, tá? De acordo com o texto, tá, pessoal? E aí, galerinha, pergunta, o que foi que aconteceu em 1582? O que houve aqui nesse ano, galerinha? Ele casou-se com a Anne Hathaway, tá certo? Houve aí um matrimônio do William Shakespeare e Anne Hathaway. E quando Shakespeare foi reconhecido como escritor, poeta e ator, qual foi o ano aí, pessoal? De acordo com o texto. O ano foi 1591. Esse foi o ano que ele foi reconhecido como poeta, ator e também escritor. Na 11ª, pessoal, eu pergunto o que é o The Lord Carberry's Men. Foi o que vocês responderam. Letra A, uma trupe ou companhia de teatro, ou uma Lord irlandês, ou alguém importante para essa pessoa, William Shakespeare. Essa expressão aí, pessoal, é exatamente uma troupe ou companhia de teatro, tá bom? E na 12ª, eu perguntei o que aconteceu nesse ano aqui, 19 de junho de nessa data, né? Em 19 de junho de 1613. O que houve nesse período aí, pessoal? Houve um incêndio no telhado do teatro. Infelizmente, na data de 19 de junho de 1613, o telhado do teatro foi incendiado, infelizmente, tá certo? E a 13ª questão e última, galerinha, eu pergunto qual a técnica que você usou para ler e interpretar esse texto? Explique. Ai, meu Deus, é uma pena que vocês estejam assim, né, em casa, e eu não posso obter as informações, né, como no modo presencial. Mas, se possível for, eu gostaria de ouvir de vocês a técnica que você usou para resolver essas questõezinhas e para interpretar o texto. Amores, se for possível, me manda um áudio, tá bom? Explicando, dizendo o seu nome, qual a turma que você está, se é A ou AB. Me digam, tá bom? A técnica que você usou para ler e interpretar aqui. Eu espero que não seja apenas a
técnica da tradução, literalmente, Google Tradutor, tá bom? Eu espero que vocês tenham usado alguma das técnicas aqui mencionadas para interpretar o texto, tá certo? Só se for possível, tá, pessoal? Porque como nossa aula é online, assim, aliás, online não, gravada, eu não tenho acesso a vocês, tá? Mas nem por isso eu vou deixar de dar assistência. Qualquer eventual dúvida pode me chamar a qualquer momento. Se eu demorar a atender, é porque eu estou em outros trabalhos, mas assim que eu tiver um tempinho, eu já respondo com muito carinho, tá bom? E pessoal, nossa aula de hoje era só sobre a correção desse texto. Eu queria mais uma vez revisar o que a gente explanou na aula passada, né, que são essas técnicas de leitura, porque o nosso Enem já está se aproximando, está mais perto, tá? E lá certamente vai ter texto para você ler e interpretar. Então é de suma importância vocês estarem fazendo uso dessas técnicas, tá bom? Porque no Enem você não vai poder usar nada de internet, de celular, de dicionário para a interpretação textual. E para isso é preciso que o alunado esteja com um bom conhecimento de vocabulários, tá certo? Vai ajudar você bastante a resolver as questõezinhas baseadas no texto, tá bom? Pessoal, nossa aula por hoje é só. Eu desejo um good weekend, um bom final de semana, tá? Que vocês consigam passar no Enem 2021, é o que eu e todo o corpo docente do cursinho José de Bispo deseja a cada um de vocês, tá certo? É o que a gente está aqui com boas vibrações, bons pensamentos, energia positiva, tá? E que vai dar certo sim, tá bom? E eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida pode me chamar no meu PV, tá bom? Kiss, bye bye, see you later. Eu espero vocês na nossa próxima aula da próxima semana, tá bom? Deus abençoe.